Estamos ao vivo, boa noite, live oficial agora, tá? Live número 1 de 48 do projeto Amplie Sua Renda. Se você está assistindo isso aqui gravado no Instagram, no YouTube, seja bem-vindo. E se você está aqui ao vivo, já tem gente entrando aqui na sala ao vivo, seja muito bem-vindo também. Então, deixa eu dar aí, como de costume, como é de praxe, 30 segundos, 1 minuto aí para a turma chegar. Boa noite, boa noite. Beleza, turma? Tem gente que estava aí há 5 minutos já. Veja, a Guilherme fez uma pergunta aqui, né? Só no Instagram, vai ter no YouTube. Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou fazer a live aqui no Instagram, vou deixar a live salva, tá? Então ela vai ficar aqui no Instagram durante 24 horas e eu vou hospedar, ou seja, eu vou publicar no YouTube todas as lives. Inclusive a live de ontem não está publicada ainda, mas a gente vai fazer isso provavelmente amanhã. De tal maneira que você vai ter um dia para assistir aqui no Instagram e depois você vai ter mais dias para assistir lá no YouTube se você não conseguir assistir dentro dessa janela de um dia aqui no Instagram. Fala, turma, boa noite, boa noite, boa noite. Tem mais gente chegando aí, gente que está falando de Goiânia. Por enquanto você está chegando aqui, me responde uma coisa. Quem é que estava aqui ontem? Quem é que estava na live de ontem? Me diz isso aí para... E quem é que está chegando aqui pela primeira vez? Quem é que ficou sabendo desse projeto e que está aqui pela primeira vez hoje? Me diz aí e vamos começar em pouquíssimo tempo. O Igor estava ontem, o Anthony. Fala, Felipe. Tinha uma galera aí que estava ontem. Massa. Beleza, beleza, beleza. E tem gente que acabou de chegar como o André Marcelino. Show de bola. Outra pergunta. Quem aí trabalha em empresa privada? Quem é que trabalha no ambiente onde você tem colegas, onde você tem superiores, pessoas que estão sob sua gestão? Quem é que trabalha em empresa privada? Escreve eu para eu ter ideia, tá? Show. Beleza. Maravilha. Turma, vou colocar aqui o cronômetro de 15 minutos para que a gente tente, vou deixar 5 minutos de folga para que a gente tente fazer em no máximo 20 minutos, conforme eu prometi lá nas regras, tá bom? Então, é o seguinte, a ideia é que a gente use como referência essa obra aqui, 48 Leis do Poder. Essa é uma obra que eu já li várias vezes e é que ela traz 48 princípios que nos ajudam a conquistar poder. Esse é um livro muito antigo e por ser muito antigo, ele é mal compreendido do meu ponto de vista. Por quê? É aquela história, né? Todo mundo quer ter mais poder, porque inclusive as pessoas que têm muito poder normalmente são pessoas que conquistam rendas maiores. Então essa história de as leis do poder, né? Ou seja, conquistar mais poder, isso pode me ajudar muito a conquistar mais renda. E aqui cabe um esclarecimento também, tá? O nome do projeto chama... Projeto Amplie Sua Renda. Então não é projeto Renda Extra. Muito embora seja extremamente legítimo, eu não estou aqui para te ensinar a fazer atividades no teu contraturno, vamos aprender a costurar, a vender online e tal, porque aí você vai... Não é isso. Isso é legítimo, isso é válido, mas a proposta aqui é você ampliar a sua renda que você já tem, se você tiver, né? Então é assim, como é que você passa pela sua rotina de forma mais persuasiva, de maneira que você conquiste mais apoio das pessoas que podem te ajudar a crescer na carreira, as pessoas que podem te promover, que você conquiste mais sims das pessoas para as quais você vende, seja tua ideia, teu produto, tua imagem, teu serviço, o que é que seja, tá? Então, a orientação aqui é muito mais para conquista de poder, para discussão de inteligência, de persuasão, de convencimento, de influenciar pessoas, do que aprender truques para fazer uma renda extra, tá? Que eu, inclusive, acho que é muito mais potente, isso que a gente vai tratar aqui. E aí, sem mais delongas, vamos para a primeira lei do poder. Lembrando que eu disse que esse, por ser um livro antigo, ele é um livro que é mal compreendido. Por quê? Porque todo mundo quer mais poder, sendo que, sobretudo nos tempos atuais, eventualmente você tem que você não pode demonstrar muita fome de poder, porque isso assusta as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter ambição, é importante que eu seja discreto, é importante que eu seja visto como honesto, tudo isso, né? Então,
Como o livro é antigo, ele se apresenta como um livro que explora a arte da dissimulação, né? Muito forte. É um livro que, por trechos, ele diz o seguinte: você não pode ser honesto o tempo todo, senão você não vai conquistar tanto poder assim. Então ele é um livro muito duro. Mas isso não nos impede de filtrar essas informações e aplicar aquilo que a gente acha que consegue aplicar com ética e com honestidade. Essa é a minha forma de ver. 48 Leis do Poder, o nome do livro, tá, Tati? Primeira lei: sabendo que todas elas não são regras prontas. Existe exceção para tudo nessa vida. Então, de 48 princípios que a gente vai discutir, alguns você vai dizer, porra, isso se aplica muito para mim. Outros você vai falar, porra, isso aqui talvez eu não concorde tanto. Beleza? Então, continuamos sem fórmula mágica. Veja, qual o julgamento aqui? Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos, ou você poderá conseguir exatamente o contrário: inspirar medo e inspirar segurança nos seus superiores. Faça com que os seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade, e você alcançará bastante poder na sua vida. Então a primeira lei, e você pode anotar se você quiser, é: não ofusque o brilho do mestre. Lei número 1, não ofusque o brilho do mestre. Quando eu comecei a estudar persuasão, essa foi um dos primeiros princípios que eu me deparei, tá? E entender isso, eu vou discorrer um pouco sobre, me ajudou muito a ser promovido quando eu trabalhava em multinacional. Então é assim, veja. Você é muito inteligente, você tem várias ideias, você tem soluções para problemas na empresa que você trabalha, na empresa que você transita ali como prestador de serviço, mas aqui eu vou falar muito para um ambiente do mercado privado, né? Que ele é um mercado extremamente competitivo. Então, você tem muitas ideias, você tem muitas sugestões, sendo que se você não convencer as pessoas, você não chega longe. Não tem jeito, né? Então, veja, a questão aqui é: você não precisa apenas ser bom. Além de ser bom, você tem que parecer ser bom. Tem muita gente que fala isso. O que eu estou falando é que, além de ser bom e além de parecer ser bom, você tem que ter cuidado para o seu ser muito bom não deixar os seus superiores desconfortáveis. Por que eu estou falando isso? Tá? Por vários motivos, nós, né, e de forma até bem intencionada, a gente quer impressionar as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Então a gente quer mostrar que a gente é muito talentoso, a gente quer mostrar que eu sou muito bom, né? E que eu consigo brilhar porque eu tenho ideias geniais. Sendo que quando a gente faz isso, sobretudo no mercado de trabalho, eu deveria ter muito cuidado para não exagerar na hora de exibir os meus talentos, porque o efeito pode ser reverso. Reverso à medida que eu me mostro tão capaz que eu começo a despertar um medo nas pessoas que estão acima de mim, né? Porque se você parar para perceber, quem conquistou uma posição de poder, ela não quer perder essa posição, ela não quer se sentir ameaçada. Então veja, na vida real, mercado de trabalho é selva. Mercado de trabalho é uma selva. Por isso, senhoras e senhores, quando você precisar, e se você precisar, você tem que ser muito duro. Quando você se depara com algum superior, por exemplo, que não é tão generoso, ou que é uma pessoa mais autoritária, você tem que ser inteligente em vez de confrontar essa pessoa cruamente, né? A defesa é o seguinte: se for necessário, inclusive, você deveria fazer com que o seu mestre, o seu superior, pareça ser mais brilhante do que é. Isso não significa puxar o saco, tá? Eu tenho um exemplo pessoal aqui muito interessante do ano passado. O ano passado eu estava fazendo um trabalho de consultoria para uma empresa que me contratava. E era um contrato importante, né? Quando eu juntava tudo, dava uns 20 mil reais de receita por mês e eu me envolvia pouco naquele contrato ali, né? Então era um contrato que eu queria manter. Sendo que a posição que eu ocupava naquela empresa cliente era uma posição que era muito desejada. Então o que é que acontece, né? Eu estava numa reunião com um grupo de diretores e o presidente da empresa, e nessa reunião eu apresentei uma ideia que era uma puta de uma ideia, né? Eu sabia que a ideia era muito boa. E quando eu apresentei a ideia como sendo uma ideia do diretor. Porque veja, aqui entra a inteligência persuasiva, tá? E eu tô falando de vida real.
Então não vem com história, aqui é a vida real. Você precisa, além de ser bom, você tem que conquistar o apoio do cara que pode te promover, o cara que pode manter você onde você quer. Então, eu apresentei como a ideia sendo dele, isso não tira o meu mérito na hora que eu vou construir, argumentar e defender a ideia. Sendo que o mais interessante desse caso, e é por isso que eu estou trazendo ele aqui, é que quando eu falei isso, uma coisa muito rara aconteceu. O diretor da empresa disse assim, porra, Arthur, mas essa ideia não foi sua? Não é todo mundo que fala isso. E aí a minha resposta foi justamente isso. Eu disse assim, não. A ideia, o racional todo foi seu. Eu compreendi isso a partir das nossas reuniões. A única coisa que eu fiz foi ligar os pontos. Golaço, né? Então, é evidente que na maioria das vezes a pessoa ela não se posiciona dessa forma. Não, a ideia é sua, né? E eu sei disso porque eu já apliquei isso várias vezes. Muitas pessoas ficam nas suas, assim, o cara não fala nada e deixa passar. Eu entreguei o crédito e na verdade o que eu estou fazendo ali era conscientemente fazer o meu superior parecer mais brilhante do que ele é. E isso não tira meu mérito. Veja, quando eu trago uma tática como essa, né, é evidente que você precisa filtrar isso na hora de colocar isso na tua vida. Porque, afinal de contas, você tem superiores que são mais seguros e mais inseguros, né? Agora, por mais que você acredite que o seu superior é um cara muito seguro, uma mulher muito segura, é super importante lembrar que, independente das pessoas ao seu redor, todos nós temos inseguranças. Você olha para um cara muito foda, que você admira muito, sei lá, Flávio Augusto da Silva do WhatsApp. Ele tem inseguranças, muitas, acredite ou não. Então, é por isso que é importante entender esse conceito e respeitar isso, né? Inclusive, na hora que você entende que você não deve ofuscar o brilho do mestre, porque ele eventualmente tem inseguranças, ele não quer se sentir ameaçado por você, você pode explorar isso. Como? Eventualmente apresentando uma fragilidade sua que não vai te comprometer. E assim, mais importante do que isso, é fazer com que aquela pessoa se sinta com poder também. Como é que você faz isso? Pedindo conselho, fazendo elogios, assumindo pequenas falhas suas eventualmente, verbalizando aprendizados que você teve com essa pessoa. Porque muitas vezes no dia a dia, veja, você trabalha numa empresa, tem um ecossistema ali, você não tem ideia sozinho. Alguém falou alguma coisa que você conectou aqui e aí a partir disso cria uma solução. Então, é muito simples, em vez de apenas criar a solução e colocar em prática, quando você tiver a oportunidade, conversa com o teu superior e fala o seguinte, porra, aquela solução que você aplicou para aquele cliente, eu fiquei pensando nisso, achei uma ideia do caralho, assim, achei muito inteligente a forma como você colocou, adaptei isso e vou aplicar para aquele, ou então apliquei nessa outra realidade, funcionou super bem. É um comentário rápido, é um comentário sincero, sendo que você verbalizou a coisa, né? Então você enaltece o poder da pessoa que está junto contigo. Então, no final das contas, eu acho que é uma questão de esquecer as patentes. Porque esse cara, ele tá lá, ele é diretor, ele é vice-diretor, ele é meu gestor. Então, ele não é inseguro. Esquece as patentes, pessoas são pessoas e todos nós gostamos de poder. Pessoas são pessoas e todos nós gostamos de poder no final do dia. E aí, se você eventualmente aplica isso, se você eventualmente ofusca um pouco o teu brilho para não incomodar o mestre, para não incomodar o superior, isso não é fraqueza. Pelo contrário, isso é estratégia. Se isso pode te levar a um lugar mais na frente, onde você vai ter uma renda maior, isso é estratégia. Que me chamaram a atenção, né? O primeiro, de certa forma, eu já comentei. Quem conquista um status alto funciona como um rei e uma rainha, né? A pessoa conquistou aquela posição, ela não quer perder. Por isso que ela não quer ser ameaçada. Por isso que é interessante, é inteligente eu dosar o tanto do meu talento que eu mostro. E quando eu falo dosar o meu talento, não quer dizer ocultar as suas boas ideias necessariamente. Eu estou falando de ocultar os pontos que você tem de fortaleza que confrontam com os pontos e as habilidades esperadas do teu superior. Então, vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, o Lucas, que trabalha comigo na Empreender Dinheiro, o cara é filmmaker. Então, ele tem que arrebentar mesmo na edição dos vídeos.
Sendo que existem habilidades que você tem que colocar em prática, que o seu superior também. Então, imagina, no escritório de advocacia, o jovem advogado, dentre várias coisas, ele tem que ter habilidade de um monte de coisa, mas tem que ter habilidade técnica que é entender do direito ali. Naquilo, ele tem que ter muito jeito para não parecer ser melhor do que o advogado que está acima dele. Porque isso pode parecer uma ameaça. E quando parece uma ameaça, tem um exemplo do livro que é interessante também, que é um exemplo da época do rei Luís XIV. Diz que o rei Luís XIV, ele tinha... você tinha as pessoas que estavam lá cortejando o rei, né? Que estavam ali na base, apoiando o rei nas suas decisões, e uma dessas pessoas se destacou demais, a ponto de ameaçar, de deixar o rei Luís XIV inseguro, e o que ele fez foi, ele dispensou esse cortesão, sendo que na hora de fazer isso, ele omitiu o motivo pelo qual ele estava fazendo isso. Ou seja, a pessoa que está no poder e ela se sente ameaçada, ela vai se desfazer de você e ela vai encontrar uma desculpa para justificar isso. Ou seja, às vezes você nem sabe por que é que você saiu do circuito, tá? E no final das contas é uma questão de ameaçar quem está acima de você, né? Então, um outro ponto que está aqui no livro e que eu vou trazer um caso real. Estamos com tempo. Que está aqui com o livro, eu vou trazer um caso real. Se você sabe que brilhar mais do que o seu superior vai incomodar o seu superior, você tem que, na verdade, se posicionar antes disso e talvez elogiar essa pessoa. Sendo que elogiar chefe não é muito comum. Eu lembro que quando eu trabalhava numa multinacional, tinha um dos cabeças lá, né, dos grandes gestores da empresa, ele era extremamente criticado, porque era um cara que estava lá há décadas, há muito tempo. E aí as pessoas adoravam falar que ele não era bom tecnicamente. Ele era muito criticado, né? Ele era extremamente criticado por quem estava abaixo dele. E eu lembro claramente que eu costumava dizer o seguinte, nessas reuniões eu falava o seguinte, velho, o cara não chegou lá à toa, ele também é muito bom comercialmente, isso tem um valor, etc. Ou seja, você não vai enaltecer demais também o teu mestre, porque aí você vai ser mal quisto e mal visto pelas pessoas que estão do teu lado. Então, é conveniente ter um pouco de inteligência diplomática aqui, né? Mas sempre tem alguma coisa para elogiar nas pessoas. Ninguém é por completo ruim. E a gente tem o hábito de falar mal de chefe, quando na verdade a gente deveria falar bem de chefe, sobretudo por trás dele. Isso inspira confiança nas pessoas que estão ao nosso redor, porque elas não vão me ver falando mal das pessoas, né? E se você correr o risco de um comentário, de um elogio desse chegar na boca do seu chefe, aí você desperta uma afeição enorme dele para com você. E se ele é seu chefe, esse cara pode te ajudar a te promover, e sendo promovido você vai ter uma renda maior. Então, guarda isso, tá? O último insight aqui do livro. Se suas ideias são mais criativas que a do seu mestre, atribua essas ideias a ele quando isto for possível. É exatamente o case da consultoria que eu trouxe aqui no ano passado, que eu atribuí ao diretor e depois eu disse, não, a ideia é sua, o racional é seu, eu apenas liguei os pontos. E aí você vai sendo cada vez mais benquisto por estas pessoas, percebe? Grande conclusão aqui é o seguinte, para essa estratégia como um todo e para todos estes exemplos, não é fraqueza disfarçar a sua força se ao final desse processo você é promovido. Se ao final desse processo você conquista um degrau acima do degrau que você está. E à medida que você vai conquistando mais poder, à medida que você vai sendo promovido, normalmente a gente tem rendas maiores ao longo da nossa trajetória profissional. Então, primeira lei do poder da nossa série de 48 lives, e eu vou caminhar para o final agora para respeitar aqui os 20 minutos. Não ofusque o brilho do mestre. Isso é super valioso e eu vejo pouquíssimas pessoas aplicarem isso. Por quê? Porque não é intuitivo. O que é intuitivo é mostrar o quanto que eu sou bom, sendo que eu tenho que ter cuidado como e com qual frequência e com qual intensidade eu vou mostrar o tanto que eu sou bom. Meu convite aqui é que você pense sobre isso. Como? De forma prática e direcionada. Como é que você pode aplicar isso na prática a partir de amanhã? Qual o relacionamento que você tem com seus superiores? Quais os elogios que você pode fazer a eles? Então, o que é que você tem que dosar melhor? Quais são os teus superiores que são mais inseguros? Reflete sobre isso e tenta colocar isso em prática para ontem. Primeira coisa. Segunda coisa.
convido você a convidar as pessoas que estão no seu convívio de trabalho, de família, a assistir as próximas lives da série. Por quê? Porque se alguém que está junto contigo, alguém que trabalha contigo, alguém que estuda contigo, vê uma live dessa e você senta para conversar com essa pessoa, isso pode virar assunto. Não ofusque o brilho do mestre, pode virar assunto. E quanto mais isso vira assunto, maior é a tua retenção desse conteúdo. Porque você vai discutir mais sobre isso, você vai ter mais ideias sobre isso. Então, convida as pessoas do teu convívio a participar das próximas edições. Primeira coisa. Segunda coisa, ensina, aqui é uma grande tarefa de casa, se você topar. Ensina isso para alguém. Reflete sobre o assunto, pensa, o grande princípio é não ofusque o brilho do mestre e fala sobre isso para alguém. Porque a gente pensa que, é assim, quando você lê alguma coisa, você tem um nível de retenção. Quando você lê e escuta alguém, você tem outro nível de retenção. Quando você coloca na prática, você tem um nível de retenção ainda maior. Mas quando você ensina para a pessoa, didaticamente, é aí que você tem o maior nível de retenção de todos. Então, escolhe alguém e fala o seguinte: porra, bicho, eu assisti uma live ontem. Ou então nem fala que você assistiu a live, do jeito que você preferir. E, velho, eu vi um conteúdo super interessante que diz mais ou menos o seguinte: vê se você concorda com isso. A gente não deve ofuscar o brilho do mestre por conta disso, tal. E passa isso para outra pessoa, porque fazendo isso você vai reter com mais firmeza esse conteúdo. 2 últimos recados então para me despedir de vocês, dentro do tempo como combinado. Sugiro acionar as notificações do meu perfil, porque nesta jornada eu vou fazer comunicações sobre esse desafio como um todo, sobre esse projeto como um todo, e o Instagram, como todo mundo aqui sabe, distribui para cada vez menos pessoas, né? Então, teve gente que marcou lá a notificação, mas não viu, perdeu uma live, etc. Faz isso, tá? Se você realmente está interessado no assunto e no projeto, amplie sua renda como um todo. E a outra coisa que eu vou fazer, seguindo aqui boas práticas, ao final de toda a live, eu vou publicar no meu feed a lei discutida. Então, escrevi lá e publiquei, vou publicar agora, não ofusque o brilho do mestre. Eu gostaria e ficaria super feliz se você fosse lá e dissesse o que é que você achou desse princípio. Até como termômetro. E lá pode, inclusive, funcionar como um grande ambiente de discussão. Se tiver alguma dúvida, coloca lá. Porra, isso aqui se aplica pra mim, isso aqui não se aplica, isso aqui eu vou conseguir fazer, não vou. Apliquei, deu certo, etc. Então, assim que a gente finalizar a live aqui, eu convido todo mundo para ir para o meu perfil, no meu feed e comentar lá o que é que você achou. E se você, inclusive, acha que tem alguém que deve assistir as próximas lives, pode ser, também estar convidado a marcar essa pessoa. Beleza, turma? Então hoje é quarta-feira, primeira live feita. Amanhã nós temos mais umas 22 horas e sexta-feira às 19 horas. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. A turma está perguntando até quando. Pronto. A pegada é essa, inclusive, tá? Rapidinho aqui hoje, deu um pouco mais de 20 minutos nas minhas contas. Aqui, ó, 23 minutos. Mas é isso. Tentar fazer até 20 minutos é uma sacada rápida para você ficar refletindo e depois tentar colocar isso em prática. Não vou postar a live no feed e aí você tem uma limitação do GTV de 10 ou 15 minutos. Como vai demorar um pouco mais do que isso, não vai rolar. Beleza, turma? Então é isso. Duas grandes missões aqui é a seguinte: pensa sobre isso e pensa como é que você pode aplicar esse negócio. E segundo, ensina isso para alguém. Com isso dito, eu me despeço de vocês e o princípio de amanhã é tão poderoso quanto o princípio de hoje e por isso eu gostaria de encontrar vocês aqui amanhã também. É uma corrida de 48, estamos só no começo. Valeu, turma!